Alô, galerinha do canal Bionline, da plataforma Bionline, eu sou o professor Marcos André e a partir de agora a gente vai estar gravando aulas específicas para a prova do Enem, uma revisão específica, resolvendo itens anteriores do Enem, porque a gente acredita que dessa maneira você vai criando um padrão para a nossa prova. E a gente vai escolher, na aula de hoje, alguns dos itens, na verdade, selecionamos alguns dos itens mais interessantes de ecologia, de 2015 ao último processo em 2019. Se você quer acompanhar uma revisão completa de ecologia, após a vinheta, se liga, revisão de ecologia aqui do Bionline. Alô, galerinha, tudo bem? Primeiro ponto importante, dá uma olhadinha nessa imagem que eu selecionei para vocês, pessoal, por favor. Os temas mais cobrados em ecologia 2015 a 2019, de acordo com o SuperPro, envolvem preservação ambiental, poluição, ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas, biomas, fluxo de energia, nichos ecológicos, dinâmica de população, controle biológico e fatores ecológicos abióticos. Dá uma olhadinha para mim. É claro que quando o SuperPro faz essa seleção, ele tem o filtro dele, né? Então ele utiliza alguns critérios que são bem interessantes. Eu particularmente gosto muito do SuperPro. Então a gente dá esse retorno da quantidade de itens. E fica claro aí, de acordo com a imagem que eu acabei de mostrar para vocês, que poluição e preservação ambiental, conservação ambiental, são assuntos muito explorados. A gente vai ter uma aula, né, de revisão que também vai abordar esses tópicos aí. Não hoje. Hoje a gente vai se preocupar mais com cadeia alimentar, fluxo de energia, ciclos biogeoquímicos. Mas a gente vai ter, na parte 2 da revisão de ecologia, algo sobre preservação e conservação ambiental. Galerinha, você que vai ficar até o final da minha aula, tenho certeza que a maioria aí vai ficar. É importante a gente tomar muito cuidado com esses conceitos ecológicos. Então, dentro da prova do Enem, por exemplo, de 2015 a 2019, né, nesse filtro que eu fiz, são aproximadamente 58 itens de Enem. Então, é muita coisa. Então, a gente precisa ter todo um carinho para essa área do conhecimento biológico. E o primeiro item que a gente vai discutir, galerinha, é justamente esse aí, ó. Acompanha. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, o holometábolo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Dá uma olhadinha para mim. Galerinha, por que os insetos com desenvolvimento holometábolo apresentam um maior número de espécies? A justificativa ela é simples, turma. Me acompanha, por favor. Quando eu trabalho com ovo, larva, pupa e adulto, em diversos ambientes, né, em diversos hábitats, como eles mesmos colocaram, como o item mesmo traz, fica notório aí que eu estou trabalhando com etapas do desenvolvimento embrionário que não vão competir entre si, porque estão em ambientes diferentes. Então, o fato de não haver competição é importantíssimo, porque quanto menor a competição, maior é a expectativa de vida. Isso é importante para vocês. As espécies, de uma forma geral, tendem a fugir do processo competitivo, porque a competição é um fator de seleção, é um fator que acaba, de uma certa maneira, propiciando uma espécie em detrimento da outra, um indivíduo em detrimento do outro. É isso que ele está perguntando. Por que os insetos com desenvolvimento holometábolo apresentam maior número de espécies? Porque como eles estão, ou cada fase está vivendo em um ambiente diferente, não há competição entre elas, aumentando a expectativa de vida. Fechou a ideia? Galerinha, atenção agora porque eu vou comentar. Existe desenvolvimento ametábolo, como ocorre com a traça do livro, e existe desenvolvimento hemimetábolo, como ocorre com o gafanhoto, que é formado uma forma intermediária, juvenil, diferente da forma adulta, que é chamada de ninfa. Os insetos pertencem ao filo dos artrópodes, apresentam patas articuladas, exoesqueleto quitinoso, apresentam 2 antenas, cabeça, tórax, abdômen, 6 patas, 3 pares de patas, excreção por túbulos de Malpighi, respiração do tipo traqueal, toma muito cuidado. Então, os artrópodes, especialmente os insetos, correspondem a animais de ampla diversidade biológica, uma vez que são extremamente adaptados às mais variadas condições ambientais. Fechou essa ideia do primeiro item? Então, deu para fazer essa relação entre competição e a expectativa de vida? Então, vamos voltar para o item lá. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da exploração de diferentes nichos, evitando a competição.
Tudo bem? Então vamos para o próximo item agora. A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Dá uma olhadinha para mim. Sempre que você for trabalhar com cadeia alimentar, toma muito cuidado com algumas relações que são muito bem estabelecidas. Dê uma olhadinha, ó. Vamos supor e vamos apresentar aqui uma cadeia alimentar padrão, tá? Uma cadeia alimentar padrão. Então eu tenho a graminha, que serve de alimento ao gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento ao sapo, que por sua vez serve de alimento à cobra. Então tem aqui alguns níveis tróficos. Níveis tróficos. A graminha é o primeiro nível, o gafanhoto é o segundo nível, o sapo é o terceiro nível trófico e a cobra é o quarto nível trófico. Então estou trabalhando com 4 níveis tróficos nessa cadeia alimentar. Eu não representei os decompositores, embora você saiba que eles estão aí presentes. Toda a cadeia alimentar, o fluxo de energia está associado ao produtor, aos consumidores e aos decompositores. Os decompositores transformam matéria orgânica em elementos minerais. Atenção, transformam matéria orgânica em elementos minerais, são agentes mineralizadores. Os produtores, eles vão pegar a energia solar, tá? Se eu estou trabalhando com um produtor fotossintetizante, e vai converter essa energia solar em energia química por meio da fotossíntese. Atenção, atenção! Sempre que a gente faz referência à fotossíntese, a gente tem que definir como sendo a transformação do gás carbônico em composto orgânico. No caso aqui, o nosso composto orgânico que nós vamos trabalhar corresponde à glicose, C6H12O6, correto? Um outro detalhezinho sempre importante para vocês. Esse carbono aqui seria numa forma inorgânica e vai ser convertido, transformado para sua forma orgânica. E quem faz isso são os produtores. Galerinha, atenção! Quando eu falo da graminha é o produtor, do gafanhoto é o consumidor primário, o sapo é o consumidor secundário e a cobra é o consumidor terciário. Aí sim eu posso falar agora de energia. Eu sei que a graminha produziu uma quantidade de energia que eu vou chamar de EP, mas 90% dessa energia que ela produziu, ela mesma consome. Então ficará disponível para o próximo nível trófico apenas 10%, que eu vou chamar de E1. Esse herbívoro ele vai consumir 90% do que ele obteve e vai repassar apenas 10%. Então significa dizer que a energia do consumidor primário ela é maior que a energia do consumidor secundário. Este consome 90%, ficando disponível apenas 10%. Então a energia do consumidor secundário é maior que a energia do consumidor terciário, ou seja, ao longo da cadeia alimentar, a quantidade de energia ela vai diminuindo. Portanto, quem está próximo do produtor tem maior quantidade de energia disponível. Quem está distante do produtor tem menor quantidade de energia disponível. Por isso que uma cadeia alimentar dificilmente é representada com mais de 5 níveis tróficos, porque quanto mais distante do produtor, menos energia. Deu para acompanhar? Vamos voltar lá para o item agora? Acompanha aí, galera. Entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é menor quantidade. Veja o que nós temos aí, galerinha. Eu tenho produtor, eu tenho a borboleta, eu tenho a libélula, o sapo, a cobra e o gavião. Então, para eu saber quem tem menos energia, é aquele que está mais distante do produtor. E quem é que está mais distante do produtor? O gavião. Simples assim. Então, o gavião vai ser aquele que terá menor quantidade de energia disponível. Fechou a ideia? Vamos aproveitar ainda essa discussão e vamos passar para o próximo item. Vamos lá. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra na sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fito, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre transição. Galera, a transição do inorgânico para o orgânico necessariamente vai ocorrer no produtor. Então, se eu tenho fitoplâncton, zooplâncton, moluscos e peixes, qual deles é o produtor? O fitoplâncton. Dá uma olhadinha de novo na questão. Vamos lá, olha só. Então, em qual organismo ocorre essa transição? Fitoplâncton, galera, letra A. Bem fácil, bem fácil. Compreendeu a transição do orgânico para o inorgânico? Agora vamos para um outro item. Acompanha aí, olha só.
Em uma floresta existiam duas populações de herbívoros que habitavam o mesmo ambiente. A população da espécie X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Ambos tinham hábitos ecológicos semelhantes. Com a intervenção humana, ocorreu fragmentação da floresta em duas porções, o que separou as populações X e Z. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve a sua taxa populacional, enquanto a população Z aumentou até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. Olha para mim, galerinha. Veja, guardando as devidas proporções, vamos lá. Eu tenho produtor, eu tenho consumidor primário, eu vou chamar aqui de X, eu vou ter aqui um consumidor secundário qualquer. Só que nesse ecossistema, eu vou ter um outro consumidor primário, que é a espécie Z. O que ele diz? Ele diz que quando estão juntas, X cresce e Z fica aqui embaixo. Mas quando tornaram-se separadas, X cresceu e Z também cresceu. Ou seja, por que quando elas estão juntas, Z está muito pequeno e X está no tamanho significativamente maior que Z? É porque elas ocupam o mesmo nicho ecológico. E galerinha, é o mesmo nicho. Se é o mesmo nicho, elas apresentarão uma competição. E a competição vai limitar o crescimento de uma delas. Isso é o que nós chamamos de princípio da exclusão competitiva, o princípio de Gauss. Volta para o item. A relação ecológica entre as espécies X e Z, quando no mesmo ambiente, é de competição. Letra C de casa. Segunda situação de competição que a gente discute só hoje. Vamos para o próximo item. Vamos lá, não para. Suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal. Dá uma olhadinha para cá, vou aproveitar o mesmo exemplo. Galera, eu posso trabalhar com a mesma situação levando-se em consideração o famoso diclorodifenil tricloretano, DDT. O DDT é um composto pouco biodegradável, de difícil metabolização, é um inseticida. Então a tendência é que o inseticida venha a se concentrar. Então veja, suponhamos que a concentração desse inseticida na graminha seja de 1 ppm. Vamos supor que cada gafanhoto coma 3 graminhas. Então por gafanhoto a concentração vai ser de 3 ppm. Vamos supor que cada sapo coma 3 gafanhotos. Então por sapo a concentração vai ser de 9 ppm. Vamos supor que cada cobra coma 3 sapos. Então a concentração vai ser de 27 ppm na cobra. Então, galera, o que aconteceu com a concentração de DDT ao longo da cadeia alimentar? Aumentou e ela tornou-se maior no último nível trófico. Isso chamamos de magnificação trófica. Vamos para o item. A cadeia alimentar é plâncton, pulga d'água, lambari, piranha e tuiuiu. Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris e obteve o resultado de 6,1. Galerinha, é fácil. O lambari, para a esquerda, pulga d'água e plâncton, tem menor concentração de inseticida, né, de pesticida. Piranha e tuiuiu terá maior concentração de pesticida. Com outras palavras, antes do lambari, menor concentração. Após o lambari, maior concentração. Então, se a concentração do lambari é 6,1, tanto na pulga d'água como no plâncton tem que ser menor que esse valor. Então, a concentração da pulga é maior que a concentração do fitoplâncton. Já ali na piranha e no tuiuiu, a piranha tem que ter uma concentração menor que o tuiuiu, porém maior que o lambari. Então, quais são os valores que nos satisfazem? Vamos lá. 2,1, 4,3, 10,4 e 14,3. Então, antes do lambari, as concentrações são menores, são decrescentes. Após o lambari, as concentrações são crescentes. Então, a alternativa correta, letra C de casa, nesse item do Enem. Bem tranquilo, né? Trabalhamos aí a ideia da cadeia alimentar, a ideia do fluxo de energia, das relações estabelecidas, né, numa cadeia alimentar, e também nós trabalhamos um pouquinho aí de magnificação trófica ou bioacumulação. Vamos dar continuidade, pessoal? Próximo item? Então, galerinha, o próximo item já traz ciclos biogeoquímicos, especialmente o ciclo do nitrogênio. Dá uma olhadinha aqui, turma. O nitrogênio molecular é a forma do nitrogênio encontrada em maior proporção na atmosfera, mas a maioria dos organismos não vai utilizá-lo.
O nitrogênio primeiro ele é convertido em amônia. E esse processo de transformação do nitrogênio em amônia chamamos de fixação. A fixação mais interessante é a biofixação, a fixação biológica. A amônia ela é convertida em nitrito. E o nitrito, por sua vez, é convertido em nitrato. Tanto o nitrato como a amônia são as formas mais utilizadas para que os vegetais possam obter o seu nitrogênio. E aí utilizar as suas, produzir as suas macromoléculas nitrogenadas. E por meio da cadeia alimentar, nós vamos ter acesso ao nosso nitrogênio. Veja que o ciclo não fechou. Por que o ciclo não fechou? Porque eu tenho a devolução do nitrogênio para a atmosfera. Vem comigo. A fixação forma amônia. A nitrosação forma o nitrito. A nitratação forma o nitrato. E a desnitrificação forma o nitrogênio atmosférico. Perfeito? São as etapas do ciclo do nitrogênio. Mais uma vez, fixação, nitrosação, nitratação e desnitrificação. Atenção, a assimilação e a cadeia alimentar para que nós tenhamos acesso. Essa fixação ela é feita por bactérias. E essas bactérias podem viver livres no solo, ou elas podem viver associadas às leguminosas. E qual é a vantagem, então, de se plantar leguminosa, pessoal? Porque se eu planto leguminosa, eu tenho bactéria fixadora. Se eu tenho bactéria fixadora, eu aumento a quantidade de amônia. Se eu aumento a quantidade de amônia, eu aumento a quantidade de nitrato, eu aumento a fertilidade do solo. Então vem comigo. A utilização de leguminosa diminui a necessidade de utilizar fertilizantes. Então o ciclo do nitrogênio é fundamental nesse contexto. Veja, bactérias fixadoras, bactérias nitrosas, bactérias nítricas e bactérias desnitrificantes. Alguns autores trabalham com a ideia de transformação da amônia em nitrato e eles chamam isso de nitrificação. A nitrificação nada mais é do que a nitrosação e nitratação juntos. Então, quem são as bactérias nitrificantes? São as bactérias nitrosas e as bactérias nítricas. Esse é o ciclo do nitrogênio. Tudo bem? Então vamos lá para o item. Uma grande virada moderna na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente utilizado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. No ciclo do nitrogênio, o equivalente ao principal componente é produzido na etapa. O nitrato é produzido em qual etapa? Nitratação. É isso que ele quer. Só isso que ele quer. Apenas isso que ele quer. Ele só quer a etapa que o nitrato é produzido. Então volta para o item. No ciclo do nitrogênio, o nitrato é produzido no processo de nitratação. Muito fácil, pessoal. Para você, aluno bioonline, é muito fácil. Por favor. Vamos para o outro. Olha como é fácil também. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento na forma de N2 é a atmosfera. Os principais responsáveis pela sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem na forma livre ou simbiontes com planta. Eu acho que ele pegou a minha aula e colocou aí. Animais garantem suas necessidades metabólicas. Como é que os animais vão obter o nitrogênio por meio da cadeia alimentar? Então, o nitrogênio incorporado na matéria orgânica. Volta para o item. A absorção de gás de nitrogênio pela respiração, por favor. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais não tem nitrogênio no carboidrato vegetal. Incorporação de nitrito dissolvido na água contaminada. Por favor, gente, vai tomar água para tomar nitrito, pelo amor de Deus. Então, a alternativa correta vai ser qual? Transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Vamos para o outro. Eu gosto do ciclo do nitrogênio. A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação do solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as leguminosas
Olha para cá. Leguminosa, eu acabei de falar, cara. Leguminosa tem o quê? Bactérias fixadoras. Se elas têm bactérias fixadoras, elas pegam o nitrogênio e a atmosfera e convertem em amônia. Se convertem em amônia, aumenta nitrito e, consequentemente, nitrato. Então, se eu aumento a quantidade de leguminosa, eu aumento a fertilidade do solo. E eu reduzo a utilização de fertilizantes. Vamos para as alternativas. A utilização de leguminosa visa reduzir o quê, pessoal? Qual é a letra aí? Necessidade do uso de fertilizante, por favor, gente. Eu acho que o cara assistiu a nossa aula aqui do Bionline para montar esse item. Né? Eu acho. Vamos para a próxima? Dá uma olhadinha aí nesse esquema. Ó. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente. O esquema representa um dos ciclos. Olha aí o item, olha aí o esquema. A planta troca, né, com o estado gasoso, elimina no estado gasoso esse elemento e absorve. O que está presente na planta passa para o herbívoro, que passa para o carnívoro. A combustão também libera esse elemento na sua forma gasosa. O que a combustão libera, pessoal? Água e CO2. O que a respiração libera? Água e CO2. O que a planta obtém da atmosfera? CO2. Então aí eu estou trabalhando com qual ciclo? O ciclo do carbono. Muito fácil, muito fácil. Olha essa aí, recente esse item, dá uma olhada. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e seu descarte em lixeiras convencionais pode criar condições de degradação que geram produtos, tá, indesejáveis. A figura aí acabou atrapalhando. A figura ilustra o projeto de parques, um projeto. Esse projeto é interessante, dá uma olhadinha para mim. Ele vai pegar as fezes e vai tentar utilizá-la para a produção de substâncias, né, que geram algum produto, e nesse caso, gerar gás, e esse gás vai ser utilizado para iluminar a praça. Que interessante. Então, para que haja a geração de gás, tem que ter degradação da matéria orgânica. E a matéria orgânica degradada, para gerar gás, tem que ser em que tipo de condição? Aeróbica ou anaeróbica? Anaeróbica, porque a degradação anaeróbica gera gás metano. E esse gás metano, quando queimado, pode acender aí os postes de iluminação aí dessa pracinha, como ele está representando na imagem. Então, qual é a alternativa que você marca como correta, pessoal? Letra A, queima de gás metano, que é produzido pela decomposição anaeróbica. Vamos para a próxima. Os manguezais, aí toma muito cuidado porque a gente já está trabalhando com biomas. Quando você trabalha com bioma, fiquem atentos, raiz, caule e folha. Manguezal, veio o manguezal na minha cabeça? Solo de difícil sustentação, implantação, então muitas raízes do tipo escora. Solo pouco oxigenado, então raízes que crescem para cima, com geotropismo negativo, cheio de orifícios que irão capturar o ar atmosférico. Isso nós chamamos de raízes respiratórias. Então, essas raízes que têm esse geotropismo negativo, elas servem para realizar trocas gasosas. Então vamos para o item agora. Os manguezais são considerados um ecossistema costeiro, pois são terrestres e estão localizados no encontro de águas do rio com água do mar. Estão sujeitos ao regime de marés e são denominados de espécies vegetais típicas que conseguem se desenvolver nesse ambiente elevado da salinidade. É comum observar raízes do tipo suporte que ajudam, né, na sustentação em função do solo lodoso, bem como raízes que crescem verticalmente do solo. Essas últimas raízes citadas crescem verticalmente, elas servem para capturar o gás oxigênio e, portanto, são raízes do tipo respiratórias. Então, a função delas é fazer a troca de gases. E a letra correta seria a letra C de casa. Muito fácil. 3 biomas são cobrados. Manguezais, caatinga. Qual é a característica marcante da caatinga? Um solo pobre em água, é um clima semiárido, é o único bioma exclusivamente brasileiro, raízes profundas, folhas modificadas em espinhos, caule suculento, abertura e fechamento dos estômatos em períodos diferentes do usual. Muitas espécies adaptadas a esse ambiente abrem os estômatos durante a noite e fecham durante o dia. Tudo bem? A caatinga vem do tupi-guarani mata branca, porque algumas formas vegetais não cactáceas perdem as suas folhas no período da estiagem.
Então tudo isso representa esse tipo de vegetal. Então vamos para o item. A caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos, chove pouco. Uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas na condição de escassez, letra correta, C de casa, folhas modificadas em espinhos. Muito fácil, muito fácil. Vamos lá, próximo item. Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou em uma região a flora convive com condições curiosas, caracterizada por um solo pobre em sais minerais, ácido, ácido, solo ácido, cerrado. Então, no cerrado, você vai observar raízes profundas, caules contorcidos, folhas cobertas por cera, casca grossa. Essas são as principais adaptações do cerrado. Volta para o item. As características adaptativas são raízes, casca grossa e galhos retorcidos. Tudo bem, pessoal? Deu para acompanhar aí? Trabalhamos biomas, trabalhamos fluxo de energia, ciclos biogeoquímicos, um pouquinho de estrutura de cadeia alimentar. Então não percam as próximas aulas das revisões aqui do canal BioOnline para você arrebentar no Enem.